das 4 unidades. Então, na unidade 1, a gente falou aí dos algoritmos de tomada de decisão. Então, a gente dei primeiro aí um conceito geral do que é um algoritmo, né? A gente viu os principais tipos, os supervisionados, que são aqueles que eu tenho uma categorização prévia, né? Como, por exemplo, os algoritmos para detecção de fraude, os não supervisionados, que são as clusterizações, a gente falou aí dos exemplos do texto, e os aprendizagens por reforço, que é, por exemplo, o carro autônomo, né? Todos esses algoritmos que eles têm um output, um input de dados para retroalimentar aí o sistema, né? A gente falou um pouquinho aí do problema de viés dos algoritmos, né? A gente viu o exemplo aí dos algoritmos para decisão judicial ali, né? Para apoio dos juízes, que eles podem ter vieses, né? De raça, de condição socioeconômica, então, né, a gente precisa de ter um certo cuidado aí na hora de aplicá-los. Na unidade 2, então, a gente discutiu bastante aí sobre a questão de privacidade e proteção de dados, né? A gente falou aí um pouquinho sobre a LGPD, né? Que é a lei que foi aprovada que garante que a proteção de dados passa a ser um direito fundamental. Então, o indivíduo ele passa a ter o direito sobre seus dados, né? Então, ela regulamenta o tratamento, o uso, a transferência, a proteção e a privacidade dos dados que circulam na internet. Então, a gente, né, conversou sobre vários casos, né, das farmácias que pedem o CPF, né, de vazamento de dados, inclusive de segurança, né. A gente deu alguns exemplos, né, de uso de algoritmos de imagem, por exemplo, que monitoram as pessoas, até que ponto você está, né, invadindo a privacidade, aquelas empresas que a gente comentou, né, que elas identificam o sentimento das pessoas de acordo com as imagens. E a gente viu uma pesquisa, né, que foi feita aí com os americanos, mostrando que muitas vezes as pessoas trocam dados por descontos e benefícios, né? Então eu coloco meus dados ali, né, meu e-mail e tudo mais, mas em troca disso, às vezes eu tenho um benefício de, né, um programa de fidelidade, alguma coisa assim, que é o que as empresas, assim, e hoje, cada vez mais, assim, né, eu vejo que isso está muito forte, assim, né, agora eu voltando a fazer compras em lojas presenciais, eu fico vendo como que eles realmente, não, deixa eu cadastrar você aqui, então, assim, né, as pessoas estão sendo muito aí direcionadas para realmente não deixar passar essa coleta de jeito nenhum, né. Então tem toda essa questão aí dos nossos dados estarem sempre circulando aí em todos os setores da indústria. Na unidade 3 a gente falou um pouquinho aí, né, sobre os sistemas autônomos, né, como que os modelos de IA, eles são capazes de automatizar vários processos, né. A gente viu o exemplo aí do câncer de pele, que são modelos de imagem, que às vezes identificam o câncer de pele até mais rápido e com mais precisão que um humano, mas eles sempre vão estar ali apoiados por uma decisão humana, né. E a gente viu um pouquinho aí uns textos sobre como que isso impacta no mercado de trabalho, quais tipos de profissão deixam de existir por causa disso, né? Os atendimentos automáticos e todas essas coisas, mas que ainda estão num nível assim, né? Que ainda não está muito longe de substituir uma pessoa, né? Várias pessoas relataram aí experiências que não foram muito agradáveis conversando com bots, né? E qual que é o impacto disso aí, né, no mercado de trabalho? A gente falou um pouquinho, então, também no artigo aí sobre soft skills, que cada vez mais, né, as soft skills são as habilidades comportamentais, né, que são habilidades que um computador não consegue substituir, elas se tornam cada vez mais importantes, né? Então, se torna crucial que as pessoas desenvolvam, né, esse tipo de habilidade comportamental para além das habilidades técnicas. E na última unidade, né, há 15 dias atrás, a gente falou um pouco aí de tecnologia, inclusão e desigualdade. Né? Primeiro a gente falou da questão de discriminação dos modelos de IA, que é um tópico que a gente trouxe aí, né? Trouxe o caso aí do modelo de contratação automática da Amazon, que acabava que, como grande parte das contratações históricas era de homens, héteros, brancos, né? Então acabava que isso gerava um certo viés no algoritmo. E a gente falou um pouquinho também da desigualdade social e desigualdade educacional, né? A desigualdade de renda aí que
em alguns países ela vem crescendo e outros ela está um pouco mais estável, né? Mas que com certeza é um problema enorme em grande parte dos países, né? Toda essa concentração de renda. E a gente falou um pouquinho também sobre desigualdade educacional, né? Que é a diferença de aprendizagem aí entre alunos, né, de determinadas raças, determinadas classes sociais, né? Que como que isso impacta aí no aprendizado dessas crianças, como que a gente consegue ter políticas públicas que reduzam o impacto dessas variáveis sociais que não deveriam ter impacto, né, sobre a, no aprendizado. Agora que eu vi que estava em tela, não estava em tela cheia. Então, né, a gente falou um pouquinho aí, bem, sem grande profundidade em temas técnicos, foi mais um objetivo, assim, da gente trazer essa discussão desses problemas, dos pontos positivos, dos pontos negativos, os pontos que a gente precisa estar atento aí, né, no nosso dia a dia, tanto no nosso trabalho, quanto em outras situações. Então, primeiro eu queria que a gente discutisse isso aqui, né? O que vocês acham que então a gente tudo isso para a gente fez pensar, né? Se o uso de algoritmos ele gera mais aspectos positivos, de talvez, né, de ajudar no diagnóstico de uma doença, de automatizar vários processos, de aumentar a segurança, né? Ou ele é mais negativo, né? No sentido dos vieses, das discriminações. E dentre esses tópicos aí, né, que a gente abordou aí, sobre privacidade, sobre discriminação, sobre desigualdade, sobre mercado de trabalho, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual deles que vocês acham que são mais preocupantes, que podem ter impactos talvez mais negativos no médio e aí no longo prazo, tá? Então, vou até deixar a tela aqui para vocês, que aí eu vejo que às vezes o pessoal não está com as perguntas aí, mas eu posso até depois colocar aqui no chat também. Então, vou dar um tempinho maior aí, que hoje a gente está mais com o tempo mais livre, assim, né? Não tem nenhum tópico para cobrir exatamente, e vou dividir aqui as salas e depois a gente discute aqui entre a gente, tá bom? Vamos lá. Breakout rooms. Eu tenho que ficar como host. Quem que tá aqui pra... Ixi. Érica, Oi. a gente não pode ficar, porque hoje estamos só em 14 ou 15, não pode ficar numa sala só? Então pode ser, porque eu não estou conseguindo, acho que eu tinha que estar como host aqui para dividir a sala. Então vamos fazer, já tem poucas pessoas, né? Então vou colocar as perguntas aqui no chat e aí a gente vou parar aqui a apresentação só para eu poder ver vocês. Agora eu estou como co-host. Mas então vamos fazer assim. Quem quer começar aí para falar aí do uso dos algoritmos? Vocês acreditam que eles geram mais benefícios ou malefícios? Vai lá. Então, eu acho assim que está bem dividida a situação, está que nem as nossas eleições, bem dividida. Eu creio que tem situações que são boas, assim, são positivas, como essa questão do câncer, né, de pele, essa questão de... Mas tem algumas coisas que para mim não vai, tipo, né, falar com o boot, falar que o boot às vezes entende uma coisa e você quer outra, e não tem essa percepção humana, né? Então é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que essa questão aí da interação com um robô, ela ainda é uma experiência bem desagradável, né? Quem mais, gente? Quem comentou aqui? Sim, essas questões de justiça, e acho que aí o poder público. E tem muito essa discussão, né? Até que ponto o poder público deve intervir e regulamentar também, né? Todas essas questões, né? De uso de algoritmos. Que quando você regulamenta demais, tem
uma coisa ruim, que às vezes você fica um pouco sem liberdade, mas se regulamenta de menos também, podem surgir outros problemas, né? Quem mais, gente? Boa noite. Eu acho ainda, apesar da divisão que nem disse a Márcia, eu acho que a gente está no campo positivo, né? Acho que ajuda muito quando você está usando uma plataforma, por exemplo, que ela tem algum tipo de algoritmo ou inteligência que vai te encaminhar, por exemplo, as músicas que você gosta, no caso do Spotify, ou no YouTube, um vídeo similar, no Netflix e tal. O problema é quando isso é usado aí para te vender, né? Que nem várias pessoas já falaram aqui ao longo das aulas. Você vai lá e pesquisa um tênis. Quando você vai para a tua rede social, você só vê anúncio de tênis. Ou quando você entra de novo, no teu e-mail mesmo ali do ladinho, vem um anúncio de tênis. Mas acaba sendo o preço que a gente paga, né? Se a gente quer receber uma coisa personalizada, que é isso que se diz, né? Olha, vamos melhorar a sua experiência de navegação. A gente acaba pagando o preço também por sofrer mais esse abuso de anúncios, né? Diria assim. E acho que tem, às vezes, até casos positivos que às vezes a gente também nem conhece tanto, né? Tem vários. Eu vejo, assim, eu trabalho muito com inovação em educação, assim, eu vejo que o Brasil ainda está começando, mas, por exemplo, né, fora do Brasil, tem aplicativo, por exemplo, que ajuda criança com autismo, tem um amigo que trabalha com isso, assim, né? Desenvolvendo aplicativo para ajudar a criança com autismo a aprender, né, a questão de identificar emoções, então, né, que a criança com autismo, ela tem, às vezes, essa dificuldade. Por exemplo, né, um caso que é uma startup que é super famosa, acho que a maioria de vocês deve conhecer, é o Duolingo, né? Democratizou o ensino de língua, assim, para muita gente que talvez não tinha acesso, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da educação, também acaba, né, o uso da tecnologia acaba também disseminando, assim, né, uma educação de uma forma mais em massa, assim, que antes talvez não era tão possível, assim. Quem mais, gente? Eu acredito também que o algoritmo pode ajudar muito a melhorar os processos, né? Então, principalmente no serviço público, a gente vê que são processos muito burocráticos. Utilizando essa tecnologia, a gente pode trazer para os servidores uma melhoria na forma de fazer o serviço e para o cidadão um aumento da satisfação, porque ele vai receber esse serviço mais rápido. Então, eu vejo como positivos de algoritmos, principalmente, assim, no avanço para atingir mais pessoas. É claro que a gente precisa democratizar o uso das tecnologias também para as pessoas que não têm esse acesso. Quando atingir esse ponto, acho que o algoritmo vai ser. O uso do algoritmo de inteligência artificial vai ajudar muito as pessoas terem o acesso ao serviço. Isso que você falou é bem verdade, né? Por exemplo, os bancos digitais, né? Hoje em dia você abre uma conta no banco digital em 2 horas. Você vai ali, faz reconhecimento de imagem, você não precisa de ir na agência, né? Simplificou muito, né? Esse processo e com certeza tem vários outros processos no serviço público que podem ser melhorados, assim, também, né? E é isso também, né? Não ser uma coisa que é restrita a um grupo da população que só ele utiliza, né? Uma coisa mais democrática mesmo, né? Então vamos para o segundo ponto aqui, gente. Dentre esses tópicos que a gente falou aí, o que vocês acham que seria o mais preocupante, assim, de proteção de dados, de viés, de erro nos algoritmos, de sistemas autônomos? Pode falar, Alessandro. Então, eu penso nesse sistema autônomo, assim, um pouco preocupante, né? Porque, que nem foi questionado lá se a gente usaria o carro autônomo, né? A confiabilidade ali para você estar utilizando um transporte, assim, confiar numa rede, torná-la confiável, assim, a ponto de não, a preocupação nossa que a gente tem com o acidente, né? De quem seria responsabilizado, uma lei, sei lá, no aspecto legal a lei e no aspecto da tecnologia mesmo, o tipo de conexão, o tipo de... Por exemplo, você está num carro, isso é uma transmissão, você vai contar com uma transmissão que está te conduzindo ali numa rede que está te
transportando, de repente falha aí alguma coisa. Você está numa serra, você não pode errar uma curva. Se tiver, entendeu? Eu acho muito, ainda assim, um pouco preocupante. Não sei se é questão de evolução mesmo. A gente tem que evoluir e trabalhar a cultura também, né? Eu acho que esse caso do carro autônomo, ele tem consequências bem graves, assim, né? Que a pessoa pode chegar a óbito, como já aconteceu, né? Eu me preocupo muito essa questão dos vieses dos modelos, assim, pensando muito em disseminação de ideias, assim, né? Que se os modelos, eles refletem, né, preconceitos, eles refletem injustiças, eu fico muito com esse medo, assim, da gente ficar muito numa bolha da injustiça, né, dessa bolha da desigualdade. Eu vi até uma tese de doutorado, eu comentei com você sobre isso, assim, que era sobre qual que é o impacto do algoritmo de ordenação de assuntos lá do Google na disseminação de ideias, assim, e que basicamente, assim, ele te recomenda aquilo que você meio que já acredita, assim, né? Então você fica naquela bolha, então isso acaba gerando muito, assim, né, disseminação de informações incorretas e acaba talvez fazendo, eu acho que esse movimento que a gente até vê dessa polarização da sociedade, isso é muito reflexo desses algoritmos de recomendação das redes sociais, né? A pessoa está numa bolha e cada vez mais ela recebe reafirmações de informação daquela bolha e ela fica ali naquela bolha, assim, e tendo o tempo inteiro coisas reafirmando o que ela acredita. Então, isso em termos, né, de sociedade, qual que é a consequência disso, né? Os sociólogos estão estudando isso, estão pensando sobre isso. Isso eu acho um pouco assustador, assim, qual que é a consequência disso no longo prazo, assim, sabe? Acho que dificulta a discussão de ideias, assim. Eu acredito, assim, até nessa questão a gente acabou de passar o período de eleição, né? Você em notícia, que você, por exemplo, eu só vejo notícia de tal candidato. No meu celular só vai aparecer sugestão de notícia de atualização dele, e assim, vai reforçar. Eu não vou estar analisando no geral o que é, se a opinião de todo mundo está sendo aquela mesmo. Não está sendo, não é como na televisão, assim, você não interage com o... Né, é uma coisa que é um canal só de vinda de notícia, né? O nosso quando a gente está interagindo, ele está pesquisando você e está jogando informação de acordo com aquilo que você vê, né, com frequência, né? Exatamente isso. Você está falando da sugestão que ele traz para nós. Né? Esse negócio da bolha, assim, eu acho bem verdade. Agora, justamente por conta das eleições, teve um protesto no colégio dos meus filhos. E eu vi um vídeo desse protesto numa página bolsonarista e depois vi numa página petista. E quando você olha os comentários, né, eu vi primeiro um, claro, depois o outro. Daí eu olhei, eu não concordava com nada daqueles comentários. Nada, nada, nada. E depois eu fui na outra página e falei, nossa, eu concordo com tudo que está falando aqui. Mas, por sorte, eu consegui ver, né, os dois vieses, que é o que não acontece com a maioria de nós, né? A gente só vê um. E daí, o que você acha? Tá todo mundo pensando igual a mim, quando você está dentro da sua bolha, né? Não é só que você só recebe aquelas informações. Porque você pode falar, esse veículo de comunicação tem lado, esse blog está indo para tal lado. Mas quando você vê os comentários, que daí você acha que são pessoas comuns, você até tira esse peso de, não é o veículo, as pessoas pensam igual a mim. Isso acho que é ainda mais preocupante, né? Os comentários das publicações. E eu acho que muito assim, né? Acho que a gente ainda não tem muito ideia de como isso tudo está moldando a forma como a gente é em sociedade, né? Assim, os jovens, na empresa que eu trabalho, um dia eu estava conversando com uma jovem e ela falou assim que a maioria dos amigos dela eram virtuais, assim. Eu achei aquilo tão assim, falei, nossa, mas é mesmo? Eu falei, gente, como que a sociedade tá diferente, assim, né? Que a maioria dos amigos das pessoas são virtuais, né? Então, é um novo formato de sociedade, assim, que está sendo diretamente impactado, né? Por toda essa lógica aí de rede social, de recomendação, de algoritmo, de tudo isso, assim. É bem assustador mesmo. De tudo que a gente falou, assim, o que mais me preocupa é a questão da privacidade. Como a gente já falou em outras aulas, a gente não sabe o que estão fazendo com os nossos dados,
toda hora estão pedindo nossos dados, né? E a gente estudou ali nos textos que você deixou, a perspectiva histórica da privacidade é uma coisa que se perdeu, né? No começo, a privacidade, a intimidade era teu descanso, tua vida íntima, teu lazer. Isso tudo deixou de ser vida privada, né? Tá nas redes sociais o tempo todo. Então, a gente já perdeu essa noção do público e do privado. E aí, quando a gente traz para o setor público, daí para o trabalho, qual que é o problema? Como a gente viu também nos textos lá. Os funcionários, os servidores públicos, não conseguem nem entender direito o que é, por exemplo, LGPD. Muitas vezes eles não sabem que estão fazendo um tratamento de dados, né? Receberam lá um cadastro, enfim, e não sabem que aquilo é tratamento de dados. E tem outra coisa, né? A gente diz ali, a gente não, a lei diz que tem que ser, não é que a lei diz, interpretando a lei, você percebe que vai ter que ser um trabalho contínuo, sistemático e tal. O serviço público tem algumas dificuldades para fazer isso, né? Quem que vai continuamente trabalhar, fiscalizar? Na empresa mesmo onde eu trabalho, eu não sei se a gente tem um controlador, porque tivemos um problema lá, e no momento do drama, para quem que se liga, né? Liga para um, liga para outro, liga para outro. Quem que invadiu? Onde é que foi? Como é que foi? É claro que é tudo muito novo em se tratando de LGPD, mas dos assuntos que a gente tratou, esse eu acho que é o que mais me preocupa. Eu acho que com certeza, assim, né? O conceito de privacidade hoje praticamente não existe mais, assim, né? As pessoas, para a pessoa, ela realmente ela não ter o dado dela salvo em lugar nenhum, é por causa ela não pode viver, assim. E acho que aí envolve também esse outro conceito da segurança, e que é isso, que é uma coisa que tem que ser evoluída, né? Um dia eu vi uma palestra, uma menina que trabalhava com cybersecurity, ela falou isso, é tipo gato e rato, você cria um sistema que ele é mais seguro, mas aí vem a pessoa e desenvolve uma outra coisa que quebra aquele sistema, e você tem que desenvolver outra coisa. Então, assim, é contínuo, assim, né? As tecnologias vão evoluindo para o bem e para o mal ali, e a gente se sente um pouco nesse lugar vulnerável mesmo, né? Você não sabe a que hora que sua conta foi clonada, que seus dados estão disponíveis, que, né, seu cartão foi clonado, que sua conta do banco foi invadida. Então, isso acaba gerando uma certa insegurança e às vezes é igual você falou mesmo, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo e, tipo, chegou um dado novo que agora nesse cadastro eu tenho que colocar a raça da pessoa, mas esse dado é um dado sensível. Será que eu posso manipular esse dado assim? Será que eu posso colocar ele para essa planilha? A gente tem um tema muito que a gente fala que é a governança de dados, assim, né? Então, que planilha que pode estar isso? Quem pode ter acesso a isso? Eu tenho uma planilha aqui que tem dados pessoais de um monte de gente. É todo mundo que pode ter acesso? Não. São pessoas que precisam ter acesso àquele dado, né? A gente até fala que antes era coisa assim, coleta tudo que você puder de dado. Hoje a prerrogativa é assim, coleta o que você precisa realmente, né? Então, acho que é um ponto também que ainda vai ter muita discussão aí e muita coisa para ser desenvolvida. Mais alguém a gente quer falar sobre esse assunto? Tem mais uns outros dois aqui que eu queria comentar com vocês. Deixa eu pegar a tela aqui. E aí eu queria também que a gente pensasse, né, um pouquinho sobre qual que é o impacto, né, do uso de algoritmos no trabalho de vocês aí, né? Cada um está em um setor diferente. Se tem algum impacto, né? A gente está falando aí de LGPD no setor público, né? Acho que tem órgãos que estão começando a usar modelos de inteligência artificial, não sei, né? Acho que uns sim, outros não sei assim que pé que está isso assim em cada local. E como que você se vê, né, assim, nesse papel de talvez mitigar alguns desses problemas, né, e ter esse olhar crítico sobre essas consequências aí. Queria que vocês trouxessem aí da experiência aí de vocês, como que vocês acham que isso impacta aí no trabalho de vocês, ou se não impacta, se vocês não impacta agora, vocês acham que vai impactar no futuro? Bom, no setor em que eu atuo, a gente acaba lidando com dados sensíveis, né? São dados dos candidatos de concurso. Então, a LGPD
veio e impactou. E nós necessitamos desses dados para atingir a finalidade da lei, que é realmente dar a, vamos dizer assim, a prioridade das cotas àqueles que têm o direito. Então a gente não tem como não ter esses dados acessíveis. Esse eu acho que é um dos grandes problemas ali do setor, né? Que a gente lida muito com esses dados. Eles são extremamente difíceis de você solicitar, de você verificar se realmente aquilo espelha a realidade, porque como é uma autodeclaração da pessoa, é algo difícil de vocês ter essa certeza de espelhar. Eu acho que o poder público está tendo uma tendência muito grande de mudança para uso de sistemas que talvez consigam gerenciar verificar quem está tendo acesso a esses dados, colocando níveis de usuários. Eu acho que isso está sendo muito interessante em vários programas que tem no setor público. Eu acho isso muito interessante. E eu vejo assim que essa mudança vai trazer para o servidor muitas. Vai dividir as atividades. A atividade que eu faço hoje mesmo, assim que tiver o desenvolvimento de um sistema que consiga coletar esses dados, ela vai ser muito mais rápida e muito mais eficiente. É claro que não é só essa atividade que eu faço, mas essa atividade, sendo feita por um sistema, vai facilitar o trabalho da divisão em si. Então, eu acho que isso é muito importante, ter essa divisão de saber que o sistema ele vai controlar os níveis de acesso e vai agilizar esses processos. É isso que você falou de ter usuários com acessos, né, e permissões distintas, isso é muito importante, assim, né? Isso passa muito pela governança, que é isso, ó, só tem acesso ao dado quem realmente precisa para a sua atuação ali, né? Se for questão de cota, a pessoa precisa saber esse dado sensível ali, mas é porque ela precisa disso para atuar no dia a dia dela, né? Mas não é todo mundo que vai estar atuando diretamente naquilo, né? Isso é bem relevante mesmo. O que mais, gente? Hoje, no meu caso, onde eu trabalho, na SET, o setor é de comunicação. Então, eu ainda não tenho, assim, um impacto muito grande. A única coisa é que, tipo, eu pego como é que se diz? As matérias que são postadas na Agência Estadual de Notícias e replico no nosso site, lá da SET. Então, assim, eu não tenho muito impacto com essa parte da inovação. Mas, quanto à LGPD, sim, nós aplicamos e muito lá no setor, porque tudo envolve também as questões de dados, né, das pessoas. Então, a gente cuida muito dessas informações. Tô entendendo que está mais presente, assim, acho que no setor público é mais a questão da LGPD, né? Parece que é o que está mais forte, assim, para vocês. Inclusive, uns dias atrás, acho que foi bem no comecinho do mês de outubro, nós fizemos uma palestra, reunião, como é que eu posso dizer? Que seja palestra, sobre os aspectos gerais da LGPD dentro do serviço público. Como nós devemos tratar os dados, como a gente, que na verdade está sendo criado um grupo para cuidar dessas informações, e cada setor tem que prestar conta com para esse grupo que foi criado para cuidar da LGPD. A única coisa é que lá na frente, a LGPD às vezes pode, não estou dizendo que vai, mas que pode entrar em conflito com a laico, assim como a Evelyn colocou lá no... Mas
acima da lei tem a nossa Constituição. Então, você tendo essas 3 ferramentas, as 3 leis, né, na verdade, você consegue, a LGPD, se entrar em conflito com a lei, você pega a Constituição e vê o que está escrito lá e tenta sair do beco sem saída, como diria a história. E a lei, assim, para vocês, qual que foi o impacto dela, assim, no setor público? Vocês acham que ela teve impacto grande, assim? Foi benefício? Foi bom? Em algumas situações, eu acho que foi bom, porque são informações que todos têm o direito, né, de obter. Mas tem algumas informações que não são muito relevantes. Como, por exemplo, assim, eu vou citar um exemplo, né, um funcionário, vamos dizer, do INSS, você escreve o nome dessa pessoa lá no portal da transparência, e o portal da transparência vai te dizer todas as informações, desde salário, endereço, telefone, quem é, quem não é, o que faz, o que não faz. Então, assim, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de critério para colocar isso como uma informação pública. Por exemplo, o que vai interessar o endereço de um perito médico. Para que você não vai bater na porta do perito médico e chegar lá e falar assim, olha, eu preciso que você faça uma perícia para mim. Não vai adiantar. Então, para que ter isso? Né? Então, eu acho só nesse sentido assim. Que aí passa, às vezes, até por questão de segurança também, né? Sim. Porque foi para o ar o portal da transparência, assim, claro que é bom por esse aspecto, assim, né, de auditoria, assim, né, fica um pouco mais difícil, assim, né, de ter, claro que sempre tem fraude e tudo mais, mas tem essa questão da segurança, e é isso, talvez tenha informação ali que não é necessária, que só vai gerar mais risco do que benefício, Sim, né? com certeza. Uhum. Quem mais, gente, enxerga aí impacto do uso de algoritmos e de dados aí no dia a dia do trabalho? Um exemplo. No meu caso, eu trabalho lá, eu estou lotado na IAT Contratos e alguns dos contratos tratam com pessoas, porque são serviços de terceirizados, né? Então, existe todo um trabalho que vai ser feito provavelmente a partir já de janeiro, de acrescentar a questão da lei de proteção de dados nos contratos todos que são feitos com os prestadores de serviço, para evitar a disseminação de informação das pessoas que estão trabalhando nos locais. E o próprio IAT também não pode divulgar a informação dessas pessoas. Então, esse é um movimento que está sendo feito. Não dá para dizer, por enquanto, que se tenha um algoritmo, mas eu acredito que no futuro, algo que eventualmente poderia ser feito ali na seção de contratos, no departamento de contratos, seria começar a criar uma espécie de banco de informação sobre a questão das faltas, onde que elas ocorrem mais, se é mais no interior, se é mais na capital, se é mais a empresa A ou a empresa B, que até isso pode, especialmente se for mais a empresa A ou a B, pode indicar até talvez alguma coisa de que aquela empresa não está trabalhando tão bem assim com as pessoas que estão prestando serviço para o IAT. Então, é o que eu vejo, mais ou menos, né, em função do que a gente conversou. Não, essa parte da coleta de dados, assim, né, que às vezes você falou de fato, isso às vezes ajuda muito na gestão, né? Lá na empresa que eu trabalho, a gente, né, trabalha com programa educacional e a gente coleta muitos dados, assim, dos alunos, se eles estão presentes, se eles estão fazendo entregas, então a gente monitora isso diariamente, assim, então essa informação é bem útil, assim, para a gente. E acho que às vezes tem muitos processos que não tem, assim, esse dado, né, de quem está faltando, quem está assim, quem está participando, quem não está, e que são informações ali que seriam bem relevantes, né? Quem mais, gente?
Tem mais nenhum comentário? Então, gente, hoje era mais para a gente discutir um pouco aí esses pontos, né? Trazer essas reflexões sobre como que tá, e também é até bom, assim, eu estou afastado do setor público há um tempo, então é interessante ver que essa questão da LGBT está bem forte, acho que talvez está até bem mais forte do que no mercado, assim, o mercado tem essa preocupação, mas acho que o mercado às vezes está mais preocupado com a parte dos algoritmos, né, para aumentar faturamento e tudo mais, do que tanto com a lei, mas que também tem que ser uma preocupação. Eu espero que também as pessoas estejam olhando para isso, né? Então, eu queria agradecer aí vocês, né, pelas interações, pelos comentários, e me colocar disponível também para vocês tirarem dúvidas. Eu vou. Aí vai ter essa resenha final, vou conversar aqui com os tutores, para eles me ajudarem também na avaliação aí da última entrega. E estou disponível também para vocês, se tiver alguma dúvida, também se tiver dúvida, manda por e-mail. A última temática, 5, tem coisa para entregar? Eu coloquei lá na bag, vai ser uma resenha, assim, só uma resenha geral, assim, sobre sistemas, essas coisas que a gente discutiu, né? Como que isso impacta aí no trabalho de vocês, só como uma última entrega mesmo. Entendi. E tem prazo? Eu não coloquei prazo ainda, não. Eu não, assim, eu não sei como é que funciona essas disciplinas, assim, de vocês. Que agora terminar e você começa uma próxima, né? Sim. Então, provavelmente vocês também não vão poder demorar muito, que vocês vão ter que conversar, fazer as coisas da próxima. Mas eu vou conversar com o Márcio direitinho e vejo como é que está essa questão do começo da nova disciplina e tudo mais, e aí eu peço para eles falarem com vocês. Ok. Obrigada. E obrigada por tudo. Obrigada a vocês, gente. Espero que tenham gostado das discussões, espero que tenham conseguido passar. E eu aprendi bastante aí com todos vocês, aí com as discussões. Professor, eu agradeço também, até porque a sua matéria até agora foi a que mais foge à minha compreensão, né? Não tenho tanto conhecimento, então agradeço suas aulas. E reforço o pedido da Márcia, principalmente com relação ao prazo. A gente tem muito problema de prazo aqui. Uma hora é dia 18, depois é dia 24, depois é dia 1º do outro mês, voltou para o dia 15. Então, só para a gente ficar, né, quando conversar com o Márcio, para ele deixar bem certinho com a gente qual é o prazo, por favor. Obrigada. Não, pode deixar. Vou conversar com ele para entender direitinho o calendário, assim, né, das disciplinas, mas aí eu comunico com você certinho. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Então, bom feriado e bom descanso. Para você também. Agradece. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.